primeiro lugar, né, dar as boas-vindas a todos. Vocês sabem que vocês estão aqui numa parceria do Instituto de Química com a Secretaria da Educação, né, e nós vamos ter um trabalho, então, relacionado à parte de gerenciamento de resíduos. Nós vamos, então, passar por essa videoaula, nós teremos 3 momentos. O primeiro é uma parte expositiva, no qual nós vamos falar sobre o gerenciamento. Num segundo momento, nós vamos falar sobre os reagentes e os resíduos que vocês geram frente àquilo que está programado nos cadernos de atividades de vocês. E no último, a gente vai ter uma prática de como a gente identifica um resíduo sem rótulo. Nós vamos falar, então, sobre o gerenciamento de resíduos químicos dentro de um laboratório, né, que, na verdade, está relacionado às atividades de vocês. Nem todos vocês têm laboratório obrigatoriamente na sua escola, mas muitos utilizam reagentes dentro da sala de aula, numa situação como estamos aqui, né? Nós poderíamos fazer um paralelo com o que está montado aqui com uma sala de aula de vocês. Vocês têm que ter uma preocupação no dia a dia de vocês em relação a todo o material que vocês geram. Vocês têm que saber julgar se um determinado material é ou não um resíduo. Tá? E existem 2 problemas relacionados à questão de resíduos. O primeiro é que você definir o que é um resíduo, muitas vezes, tem vários lados. O que é resíduo para um, não é resíduo para outro. Vocês já devem ter passado por uma situação na qual vocês quiseram jogar alguma coisa fora e alguém falou, não, não pode jogar, ou o contrário, né? Alguém quis jogar alguma coisa fora e vocês falaram, não, eu vou usar isso, especialmente no que diz respeito a reagentes, tá? Então, nós vamos trabalhar com alguns parâmetros que estão relacionados a definições legais. E se a gente está falando em resíduo, quem é a nossa maior lei é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a Política Nacional vai definir o que é resíduo. E ela vai dizer que resíduo é qualquer material, substância, objeto ou bem que seja descartado resultante de uma atividade humana, tá? E eu sou obrigado ou eu me proponho a destinar este material de maneira adequada. A lei vai trabalhar, ou a política vai trabalhar com a definição de resíduos sólidos, mas é importante que vocês tenham em mente que o fato de eu falar em resíduo sólido não significa que ele está obrigatoriamente no estado físico sólido. Ele pode ser líquido ou gasoso, desde que ele esteja contido num recipiente. Se ele não estiver contido num recipiente, por exemplo, um material que é jogado na pia, ou um material que é volatilizado numa capela, nós vamos chamar isso de efluente. Tá? E efluente e resíduo estão separados em termos de definição e em termos de legislação. Né? Nosso objetivo maior hoje é a questão dos resíduos. Se a gente cuidar dos resíduos, na verdade, nós vamos gerar efluentes sem nenhum problema em termos de periculosidade. Tá? Então, nós temos essa definição para resíduos e a política nos vai trazer também uma definição para rejeito. Sendo que o rejeito também vai ser um material que pode estar no estado físico, sólido, líquido ou gasoso, tá? Contido num recipiente, para o qual eu também tenho que dar um tratamento, mas eu não tenho uma técnica de tratamento disponível no mercado. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que colocá-lo em contato com o meio ambiente, aquilo que a gente chama de dispor o material. Tá? Então, para o resíduo eu tenho um tratamento e para um rejeito eu não tenho um tratamento disponível. No laboratório, nós vamos gerar resíduos e rejeitos. Do ponto de vista, então, técnico, nós temos 2 definições. Mas do ponto de vista operacional no laboratório, nós vamos lidar com resíduos e rejeitos exatamente da mesma maneira. Quando nós estamos no laboratório, nós temos que levar em consideração, além do fato de se um determinado material que a gente está gerando é um resíduo ou é um rejeito, se esses materiais são ou não perigosos. Todos vocês geram resíduos no dia a dia de vocês, concordam? Vocês já geraram resíduo hoje? Sim. Esse resíduo foi obrigatoriamente perigoso? A gente vai ter que ver o que define um resíduo perigoso. Perfeito. Agora, mais do que isso, foi algum problema para vocês gerar esse tipo de resíduo? Vocês geraram esse resíduo indiscriminadamente, certo? Agora, nós vamos fazer um paralelo aqui com as nossas atividades de laboratório. No laboratório, vocês também geram resíduos?
ou no experimento demonstrativo, obrigatoriamente estes materiais são perigosos? Não. Vocês se preocupam com o fato de estarem gerando resíduo numa aula? Sim, da mesma maneira que vocês se preocuparam por estarem gerando resíduo no dia de hoje? Não, com mais carinho? Ou, na verdade, se o resíduo não for perigoso, a gente acaba levando em consideração que vai existir uma via, um saco de lixo, uma lixeira, um caminhão de lixo que vai levar esse material embora? A gente acaba pensando assim, a gente não se preocupa, isto não é um problema. Agora, além de mexer com materiais não perigosos, dentro de um laboratório, a gente também mexe com substâncias perigosas. Mas a gente vai hoje trabalhar então com essa questão de resíduos e a gente vai ver que, se eu não cuidar do meu resíduo, a gente pode levar a algum tipo de acidente. Sendo que esses acidentes podem ocorrer em alguns pontos específicos. Então, muito provavelmente na escola onde vocês estão, vocês têm lá uma caixinha que contém pelo menos um frasco sem rótulo. Tá? Uma caixinha que pode conter, além de um frasco sem rótulo, um material já degradado, um frasco degradado. Tá? Então, isso é um problema para nós, vocês concordam? Uma situação de risco. Então, a gente pode ter situações, né, onde materiais não foram armazenados de maneira adequada e aí, em consequência, nós temos a formação de resíduos. Além disso, nós podemos ter armazenamento de resíduos inadequado. E se eu não guardo o meu resíduo de maneira adequada, se eu não estou lá vistoriando o meu resíduo de tempos em tempos, eu também posso vir a ter um problema com o meu resíduo. Então, dentro de um laboratório, nós temos que ter responsabilidades desde o local onde a gente armazena o reagente até o local onde a gente vai armazenar o resíduo. Então, como primeiro ponto em termos de gerenciamento de resíduos, nós devemos gerenciar nossos reagentes. Se cuidamos dos reagentes, sabemos como eles estão, prazo de validade, como é que está a rotulagem, assim por diante, como é que eles estão dentro de um armário. Um outro ponto onde a gente pode ter um acidente com resíduo é no local da separação do resíduo. Então, vocês fazem atividades experimentais, muitas vezes os alunos fazem atividades experimentais, e o que ocorre? No final dessa atividade, um resíduo é gerado. Esse resíduo, normalmente, ele tem que ser separado, e vocês, dependendo dos experimentos que fizerem, podem orientar os alunos a colocar o resíduo gerado naquela atividade num determinado frasco. Em alguns casos, como vamos comentar, nossos resíduos têm que estar em frascos separados, porque se eles forem para o mesmo frasco, eles podem reagir. Então, esse é um segundo ponto problemático na questão do resíduo. O armazenamento do reagente, o segundo seria, então, local de separação do resíduo. Se eu tenho uma área preparada para o recebimento do resíduo, e eu tenho 2 frascos, eu preciso cuidar que cada resíduo vá para o frasco correto. Um terceiro ponto relacionado ao acidente com resíduo está relacionado ao tratamento do resíduo. Né? Então, a gente vai falar aqui sobre algumas práticas relacionadas à identificação de resíduos que não têm rótulo. Essa prática, ela tem que ser pensada antes de ser efetuada. Por quê? Porque existem riscos quando a gente encontra um frasco sem identificação. Nós não sabemos que material está lá dentro. Então, numa abertura de frasco, por exemplo, a gente pode ter um acidente. Ou durante a execução de um tratamento, pelo fato da gente ter interferentes dentro, né, do nosso resíduo, a gente também pode ter um acidente. Então, daí a importância da gente rotular de maneira adequada e com todas as informações qualquer frasco de resíduo que a gente gerar. Um novo ponto, né, que está relacionado ao acidente com resíduo é o transporte do resíduo. E às vezes vocês vão ter que fazer isso dentro da escola, seja do laboratório para uma sala de resíduos, seja para o laboratório para um local onde esse resíduo vai ser tratado ou para, por exemplo, um caminhão de uma empresa que vai transportar esse resíduo. Então, o transporte também tem que ser feito de maneira adequada para que o resíduo não caia no meio do caminho, o frasco não acabe se rompendo e aquele resíduo que vocês tiveram um trabalho para conter num frasco acabe, né, sendo perdido e ainda contaminando o solo, dependendo do local onde ele cair. E o
local, na verdade, de maior probabilidade de acidente com resíduo é o local de armazenamento indevido. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas recolhem resíduos, porque elas sabem que aqueles resíduos são perigosos, que elas não podem jogar aquilo indiscriminadamente na rede de esgoto ou no lixo comum, mas elas não têm o que fazer com este resíduo. Então, elas simplesmente vão recolhendo, né? Elas não têm infraestrutura, por exemplo, para o descarte desse material. E, em função disso, os resíduos vão sendo acumulados e vão sendo acumulados até de maneira inadequada. Porque dentro de uma escola, né, às vezes a gente não tem nem um laboratório. O laboratório já virou uma sala de aula. Que dirá, né, na nossa realidade, termos um local para armazenamento de resíduos. Então, o que acaba acontecendo? O local de armazenamento de resíduos que é escolhido é aquele local que não é nobre, né, que não tem uma utilidade grande para alunos, professores e usuários da escola. Então, normalmente o que ocorre é que o local escolhido é um armário embaixo de pia, por exemplo. Né? Eu coloco num armário que não é utilizado, não tem a infraestrutura para poder dispor desse material de maneira adequada e com isso ele fica lá armazenado. Armazenado por um certo tempo, né? Que a gente acredita que ele vai ser infinito, porque a gente não tem como descartar o material, só que acaba tendo degradação ou da embalagem ou do próprio produto. Então, práticas incorretas no armazenamento de reagente, no tratamento, na segregação, no transporte e no local do armazenamento do resíduo podem nos levar a acidentes. Acidentes envolvendo, né, alunos, professores e até outras pessoas do administrativo, da nossa comunidade dentro da instituição de ensino. Para lidar com a questão de resíduos, nós precisamos apenas de duas coisas. Primeiro, conhecer química. Além de conhecer química, vocês têm que saber gerenciar resíduos. Vocês sabem gerenciar resíduos? Vocês sabem gerenciar resíduos. Talvez vocês não saibam gerar resíduos químicos. Mas vocês sabem segregar resíduos? Vocês separam na casa de vocês, no trabalho de vocês, o papel da latinha, do plástico, do orgânico e assim por diante? Então, vocês já sabem fazer isso. Qual é a diferença agora? É que nós vamos lidar com materiais químicos. Então, nós vamos ter que saber que critérios nós vamos usar para separar os resíduos que nós vamos gerar. Então, vocês estão mais do que preparados para lidar com essa situação. A gente só vai ver quais são os cuidados que a gente tem que ter na separação. Tá? Nós vamos falar de gerenciamento de resíduos. O que é gerenciamento de resíduos? Gerenciar resíduos significa ter uma série de atividades, muitas delas técnicas, que serão responsabilidades de vocês, enquanto professores, e outras administrativas. Tá? Nós vamos falar, por exemplo, em comprar embalagem, contratar uma empresa. Isto não é atividade do professor, mas é uma atividade administrativa. Tá? Que atividades, então, são essas? Em primeiro lugar, levantamento de um resíduo, dos resíduos que vocês geram. Vocês vão ter que quantificar e classificar os resíduos que são gerados nos laboratórios. Depois, a partir desses dados, a proposição de medidas de minimização. Levantamento de resíduos, cabe ao professor. Proposição de medidas de minimização, cabe ao professor. Depois, o manuseio do resíduo, quer dizer, vocês vão propor práticas de minimização, mas nem sempre vocês vão conseguir zerar esses resíduos. Tá? Então, se vocês geram um resíduo, esse resíduo vai ter que ser manipulado. O que significa isso? Que um resíduo vai ter que ser segregado, acondicionado, rotulado, transportado, tratado e, por fim, né, como última opção, disposto. Tá? Então, a parte de manuseio está muito relacionada também com o professor. Né? Por outro lado, por exemplo, um transporte externo, um tratamento, né, que vai ser feito por um terceiro, uma disposição final, a compra de embalagens, tudo isso tem, então, um lado administrativo. Mas muitas vezes vai caber a vocês orientar, né, como toda essa contratação tem que ser feita, ou essa compra tem que ser feita. Bom, nós temos todas essas atividades elas têm que ser registradas e controladas, certo? Para que a gente possa, por exemplo, emitir um relatório, dizendo, neste ano, tais resíduos foram gerados nas minhas atividades experimentais,
tais resíduos foram tratados ou dispostos e, do ponto de vista ambiental, a minha escola está correta. Tá? Além disso, é importante que essas atividades elas sejam interligadas e esse processo tem que ser dinâmico. Né? Por exemplo, vocês já têm aí uma série de experimentos que vocês realizam. Para esses experimentos, né, se vocês, na hora do levantamento, relatarem esses experimentos precisam de tais e tais tratamentos, então vocês estão gerando aí embalagens, contratos para esses resíduos. Caso vocês necessitem amanhã mudar esse experimento, ou resolvam mudar esse experimento, que vai gerar um resíduo diferente, mais perigoso, menos perigoso, ou não vai gerar resíduo nenhum, se vocês não avisarem ao pessoal administrativo que eles não têm que comprar mais aquele tipo de embalagem, ou que eles vão ter que contratar um novo empreendimento aí para o tratamento de vocês, o que vai acontecer? Vocês vão gerar um resíduo para o qual não vai ter solução e vai ter um contrato pelo qual nós vamos pagar e ele não vai ser utilizado. Então, todo mundo tem que conversar com todo mundo. E tem o inverso também, tá? Muitas vezes o administrativo, ele tem que se informar da parte legal. Ah, agora a gente tem um quesito novo para transporte, ou temos um quesito novo para embalagem. Então, ele tem que informar vocês que aquela embalagem que vocês estão usando não pode mais ser utilizada. E dar essas condições para vocês fazerem todas as alterações. Vocês vão sair daqui, vocês vão para as escolas de vocês, e nesse momento vocês vão ter que pensar: que resíduos eu gero?